Cumprimento todos os queridos irmãos mais uma vez. Muito bom estar aqui, mais uma vez cultuando ao nosso Senhor. Sem demora, possamos abrir as nossas escrituras em Deuteronômio 4, somente o versículo de número 6. O sermão tem por nome A Verdadeira Sabedoria. Deuteronômio 4, 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai, imploramos que a Tua palavra possa fazer morada nos nossos corações nessa tarde, que o nosso coração e a nossa mente possam ser abertos e que o Senhor possa nos libertar dos nossos pecados, Papai, para a Tua honra e para a Tua glória, tendo a Sua lei como perfeita e restaura os nossos corações, Senhor. Imploro ao Senhor nessa tarde e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vivemos hoje numa geração que ela é obcecada pelo conhecimento. Talvez não todos, mas muitos anseiam por esse conhecimento. Mas esse conhecimento, ele vem, infelizmente, carente da sabedoria. Nunca houve tanta informação em cursos, em livros, vídeos, inteligência artificial, especialistas, filósofos, psicólogos, coaches, influenciadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê famílias destruídas, homens que não lideram, mulheres que não sabem o propósito do lar, filhos que não conhecem a disciplina bíblica, igrejas que abandonam a reverência e uma sociedade que chama de loucura aquilo que Deus chama de sabedoria. E a pergunta aqui é: o que é a verdadeira sabedoria? O homem moderno acredita que sabedoria é inteligência, experiência, capacidade financeira, eloquência, conhecimento acadêmico, mas Deus define a sabedoria de uma outra forma. Como nós já vimos muito bem, texto que o irmão Wesley leu na leitura inicial em Provérbios 9. E em Deuteronômio 4:6, Moisés nos entrega uma definição divina também de sabedoria. Esse contexto, meus irmãos, de Deuteronômio 4:6, Deuteronômio 4, Israel está às portas da terra prometida. A geração incrédula morreu no deserto. Agora Moisés prepara o povo da aliança para viver debaixo do governo de Deus. E esse capítulo 4 é uma convocação a essa fidelidade pactual, essa fidelidade aliancista. Nos versos anteriores, aos 6 que nós lemos, nós vemos Moisés proibindo acrescentar ou diminuir alguma coisa na lei de Deus. O versículo 2, tem o versículo 3, que relembra o juízo em Baal-Peor, que aconteceu, e também tem uma chamada do povo à obediência, no versículo diante. E aí nós chegamos no versículo 6, que vem e diz: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Guardar e cumprir o quê? Que o texto nos diz: a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Os mandamentos de Deus. Então aqui nos é trazido que guardar e cumprir a lei do Senhor é sabedoria e entendimento perante os povos. E os povos verão e dirão que a nação que guarda e cumpre a lei do Senhor é uma nação sábia e entendida. Israel não criou a moralidade. A sabedoria bíblica que é trazida aqui, ela não nasce
como nós já vimos aqui no atual contexto que nós estamos, da filosofia humana, ou da criatividade religiosa, ou da tradição dos homens, ou de uma experiência pessoal, não. Ela nasce da revelação divina. Sabedoria bíblica é a palavra do Senhor, a lei do Senhor, as Escrituras. Em Provérbios 9, 10, como o irmão Wesley disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. E essa palavra princípio aqui em Provérbios, ela significa o fundamento, a origem, o começo. Ou seja, sem temor de Deus, não existe a verdadeira sabedoria, como muito bem explanou o nosso irmão. O homem pode construir foguetes, nós vimos aqui recentemente que alguns foram para o espaço, alguns homens foram para o espaço. Os homens podem dominar a tecnologia, aprender outros idiomas, enriquecer, governar as nações e ainda ser completamente tolo diante de Deus. Romanos 1, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo mostra que o homem caído troca a verdade pela mentira, a glória de Deus pela criatura, a revelação divina pela autonomia humana. A cultura moderna celebra a falsa sabedoria. E nós acabamos de ver o que é a verdadeira sabedoria. A lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor. Mas a cultura moderna celebra a falsa sabedoria. O relativismo, o feminismo rebelde, a destruição da família, ideologia de gênero, secularismo e a independência de Deus. Mas Deus chama isso de loucura. A verdadeira sabedoria é guardar e cumprir a lei do Senhor. Ou seja, sabedoria bíblica não é abstrata, não está no campo das ideias. Ela é prática. Na Escritura, o sábio obedece e o tolo rejeita a palavra do Senhor. Sabedoria não é mero intelecto. É conformidade com a vontade revelada de Deus. E finalizando a explicação de Deuteronômio 4:6, vale a pena entender melhor o que é ser um sábio. E eu quero começar falando um pouco de Salomão. 1 Reis 3, do 1 ao 3. Convido a igreja que abra. 1 Reis 3, do 1 ao 3. Os irmãos já viram que a Bíblia nos diz que é a sabedoria. Conhecer a lei do Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor. Vamos ver um pouco sobre Salomão, homem sábio. 1 Reis 3, do 1 ao 3 diz assim: E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Olha, meus irmãos, olhem bem. O texto começa no versículo 1, falando sobre um casamento de Salomão com a filha de Faraó. No versículo 2, nos é apresentado os altos. O que são esses altos? Nós vemos aqui que altos é algo negativo. Por quê? Ao analisarmos o versículo 3, o termo somente que diz respeito a um porém, um entretanto. Salomão amava o Senhor, mas tinha um defeito. Qual defeito era esse? Ele sacrificava e queimava incenso nos altos. Ou seja, ele cultuava a Deus nos altos. Vamos entender melhor o que são esses altos. Em 2 Reis 12, se os irmãos puderem abrir, está logo aí adiante. 2 Reis 12, do 1 ao 3. Nos diz assim. 2 Reis 12, do 1 ao 3. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. E 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote
Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Então aqui nós vemos um outro rei que veio depois de Salomão, depois de Davi, um descendente de Salomão, Joás, que era reto aos olhos do Senhor, como nós lemos, entretanto, ele ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Em 2 Reis 14, no versículo do 1 ao 4, traz um outro rei. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Esse que nós lemos agora em 2 Reis 12. Versículo 4. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, mais uma vez, nós vemos agora um outro rei, descendente de Salomão, de Davi, Amazias, filho de Joás, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Entretanto, sacrificava e queimava incenso nos altos. Meus irmãos, 2 Crônicas 33, do 11 ao 17, nos diz assim, prestem atenção. Assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração. E Deus se aplacou com ele e ouviu sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe ao redor de Ofel. E levantou muito alto, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. Espera aí. Nós vemos aqui um outro rei, Manassés, um rei que era terrível, um idólatra, mas que em determinado momento, durante a sua prisão na Babilônia, se arrependeu e passou a combater a idolatria. Aqui nesse texto nós vemos que após Deus libertar ele removeu os deuses estranhos, ele removeu os ídolos e destruiu os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém. Entretanto, nós vimos no último versículo, de número 17, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Ou seja, o problema da idolatria acabou aqui. Não haviam outros deuses. Contudo, ele ainda sacrificava nos altos. O problema desses altos, irmãos, não era a adoração a falsos deuses. Era a adoração, eles adoravam um Deus verdadeiro. Prestem atenção. Então não era a adoração a falsos deuses, como nós vimos aqui, que Manassés removeu após sua libertação da prisão na Babilônia, após sua conversão na prisão. Mas sim, adorar o Deus verdadeiro no lugar errado e da maneira errada. Nós estamos tratando disso. Os altos é adorar o Deus verdadeiro da maneira errada e no lugar errado. Vamos entender melhor isso, meus irmãos. Deuteronômio 12. Vou ler do 5 ao 14. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis, para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão.
e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o teu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a vossa oferta alçada com a vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das suas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Meus irmãos, Deus diz aqui em Deuteronômio 12 que eles não podiam adorar a Deus oferecendo sacrifícios em qualquer lugar, não. E sim no lugar que Deus escolher para fazer habitar ali o seu nome. Deus tinha falado por meio de Moisés, assim, vocês devem me adorar assim. E quando nós voltamos para 1 Reis 3:3, que foi quando nós iniciamos a questão de Salomão e dos altos, nós vemos que Salomão adorava o Deus verdadeiro nos altos, no lugar errado. Ao invés de Salomão adorar a Deus e oferecer sacrifícios no lugar que Deus mandou, como nós lemos aqui em Deuteronômio, não. Salomão adorava a Deus nos altos. Altos aqui são outros montes, distintos do monte que Deus ordenou. Altos, pensa, um monte. Mas altos são montes diferentes do monte que Deus ordenou. Qual era o monte que Deus ordenou? O monte Sião. Esse era o monte correto que Deus havia determinado. 2 Crônicas 5:2. Então, Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, que é Sião. 2 Crônicas 6:5-6. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi a Davi, para que estivesse sobre o meu povo Israel. Então, Sião, inicialmente, era a fortaleza que Davi conquistou. Em 2 Samuel nós vemos, porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. 2 Samuel 5:7. Posteriormente de Davi tomar Sião, Sião passa a representar Jerusalém, especialmente o monte do templo, e teologicamente o centro da presença de Deus, que é onde estava a arca da aliança. Então eu faço aqui uma pergunta para os irmãos. A forma de adorar a Deus importa? Ou o importante é adorar a Deus independente de como essa adoração acontece? O importante é o coração do adorador? Ou é a forma com que ele adora? A forma com que ele adora também é importante? Irmãos, a maneira de adorar também é importante. Devemos adorar a Deus da maneira que ele mandou. E aqui entra o segundo mandamento. Deus é um Deus zeloso e exige a forma correta para ser adorado. Adorar a Deus da forma errada é um pecado, meus irmãos.
pois Deus determinou uma forma certa de ser adorado. Faz sentido eu convidar o meu pai para jantar na minha casa e eu servir para ele carne bovina, porque eu gosto de carne bovina, só que ele não gosta. Faz sentido eu servir para ele carne bovina, sendo que ele não gosta? Meus irmãos, não faz sentido. Nadab e Abiú morreram por oferecer fogo estranho a Deus. Uzá morreu por tocar na arca indevidamente. Sabedoria é o quê? Vamos voltar. Obedecer exatamente o que Deus ordena. Por quê? É conhecer a lei do Senhor. E conhecer, como nós vimos aqui em Deuteronômio 4:6, conhecer a lei do Senhor e aplicar essa lei do Senhor, guardar essa lei do Senhor. Então a adoração a Deus deve ser conforme Ele gosta, conforme Ele determina. Não diz respeito a como eu quero adorar a Deus ou como eu tenho vontade de adorar a Deus. A adoração não é conforme a gente quer, e sim conforme Deus manda. E a adoração, meus irmãos, não deveria ser nos altos, e sim no Monte Sião. Vejamos o que Jesus, o Cristo, disse sobre adorar nos altos, em sua conversa com a mulher samaritana. João 4, versículo 20 ao 22. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Meus irmãos, os samaritanos, eles adoravam no Monte Gerizim. Monte Gerizim em Samaria, por isso eles eram samaritanos. Mas os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, no Monte Sião. E aqui, a mulher samaritana faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta sincera. E a gente vê Jesus respondendo aqui: tanto faz, mulher samaritana, tanto faz adorar no Monte Gerizim, quanto no Monte de Sião. Tanto faz. A gente vê Jesus falar isso? Não. Jesus disse que os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Os samaritanos não tinham a sabedoria. Deus havia escolhido Jerusalém, Sião, e não Samaria, Gerizim. Jesus disse que os judeus adoravam em Sião por quê? Porque conheciam a Deus. Salmo 132, 13 e 14. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, e aqui habitarei, pois o desejei. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Meus irmãos, Jesus adorava a Deus e oferecia sacrifícios a Deus em Jerusalém. Jesus obedecia a lei de Moisés e adorava a Deus da maneira que Deus ordenou, no Monte Sião, não no Monte em Samaria, Gerizim. Vamos voltar para 1 Reis 3:3 para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Salomão era um homem regenerado, amava ao Senhor, mas ele não entendia a maneira correta de adorar a Deus. 1 Reis 3, vamos voltar. Vou ler o versículo 4, 5 e do 9 ao 12. Nós vimos até o versículo 3. Salomão, homem reto aos olhos do Senhor, amava o Senhor, mas o povo continuava adorando nos altos. Versículo 4. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra
pareceu boa aos olhos do Senhor de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então Salomão estava lá nos altos, mais precisamente no monte Gibeon, ofereceu lá 1000 holocaustos, e em sonho Deus falou com ele: pede o que quer que eu te dou. Salomão falou: me dá sabedoria para governar esse povo. Deus foi e falou: seu coração agora é o mais sábio de todos. Meus irmãos, de forma humilde, Salomão, ele reconhece sua pequenez diante da aliança. Essa parte a gente não leu, só para contextualizar. Diante da aliança com seu pai Davi, e pede sabedoria, no versículo 12. Vemos que Deus atende e dá para ele a sabedoria. E olha aqui, meus irmãos, que interessante. O que Salomão fez imediatamente após receber a sabedoria da parte de Deus? 1 Reis 3:15. Nós vimos em 1 Reis, desde o versículo 1 do capítulo 3, que ele amava o Senhor, mas sacrificava nos altos. Deus vem em sonho, ele pede, Deus dá sabedoria, e olha no versículo 15, o que Salomão faz imediatamente? E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Assim que Salomão acordou, após receber a sabedoria, sua primeira atitude foi sair do alto que ele estava, em Gibeon, e ir imediatamente para Jerusalém, perante a arca da aliança, para adorar o Deus exatamente como a lei mandava. Meus irmãos, Deuteronômio 4:6 é o texto da nossa mensagem. Nós vemos que a sabedoria não é uma inteligência humana, ou fazer o que dá na telha, mas sim conhecer e cumprir os mandamentos do Senhor. Salomão pediu a sabedoria para aplicar a lei de Deus, além da leitura superficial das Escrituras. E quando lhe foi concedido, ele passou a adorar a Deus da forma correta. Sabedoria, meus irmãos, prestem atenção, é olhar para o primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de mim, enxergar várias coisas diárias que nós cometemos e quebramos esse mandamento, colocando, na maioria das vezes, nós no lugar de Deus, diante de Deus, fazendo a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Sabedoria é olhar para o segundo mandamento e enxergar que nós acabamos de ver que cultuar a Deus da forma errada, não prescrita, quebra, fere a lei do Senhor. Sabedoria é olhar para o terceiro mandamento e reconhecer que o fato de dizermos que somos cristãos, carregarmos o nome de Cristo em nós, mas não buscarmos agir conforme Ele manda, conforme os seus estatutos, nós tomamos o nome dele em vão. Sabedoria é olharmos, meus irmãos, para o quinto mandamento e identificarmos que o simples fato de dirigir sem um cinto de segurança, não observando a lei dos nossos superiores hierárquicos, desonra o nosso pai e desonra a nossa mãe. Sabedoria é olhar, meus irmãos, para o quarto mandamento e vermos que quando ficamos ociosos, não dedicamos e santificamos o dia do Senhor para Ele, nós destruímos o Shabá de Deus, o dia do descanso, o quarto mandamento do Senhor. Sabedoria é olharmos para o sexto mandamento e saber que somente se irritar ou zangar do irmão sem motivo, ou seja, sem ser por algo que afronta o caráter de Deus, contra o irmão, nós já somos réus do juízo de Deus, nós já quebramos o sexto mandamento, nós já matamos. Sabedoria é olhar para o sétimo mandamento e saber
que somente olhar e cobiçar mentalmente, nós já cometemos o adultério. Sabedoria, meus irmãos, é olhar para o 8º mandamento e saber que o furto do tempo, se atrasar ou se deleitar em coisas que não edificam, é considerado furto e quebramos a lei do Senhor. Sabedoria é olhar para o 9º mandamento e saber que qualquer mera omissão ou ocultação da verdade quebra o 9º mandamento da lei do Senhor. Sabedoria é olharmos para o 10º mandamento e vemos e entendemos que qualquer tipo de cobiça, por mais pequena que ela aparente ser, é uma inveja e quebra o 10º mandamento. Ou seja, meus irmãos, o que é sabedoria? Sabedoria é saber que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador perfeito, sem pecado, o justo, o Cristo. Isso é sabedoria. A verdadeira sabedoria, meus irmãos. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quem é maior do que Salomão? Salomão recebeu, nós vimos, a sabedoria. E Cristo, meus irmãos, é a própria sabedoria encarnada, como o irmão Wesley já nos trouxe na leitura inicial do culto. Salomão recebeu Jesus naquele momento. Jesus, Salomão recebeu. Onde Israel falhou e onde nós falhamos, Cristo vence. Onde Salomão caiu, Cristo permaneceu santo. Cristo adorou perfeitamente, obedeceu perfeitamente, amou perfeitamente, governou perfeitamente. Deuteronômio 17, 18 ao 20. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado dessa lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre o seu irmão, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Esse texto de Deuteronômio 17 nos diz que o rei deveria governar pela lei. E nós sabemos que nenhum rei conseguiu, meus irmãos, a não ser um, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo Jesus. Cristo reina assim, não arbitrariamente, não sentimentalmente, mas pela perfeita justiça da palavra de Deus. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. A verdadeira sabedoria não é apenas um conceito, ela é uma pessoa. Jesus é a verdadeira sabedoria. Sem Cristo, permanecemos tolos, rebeldes e mortos em nossos delitos e pecados. Aplicação final, meus irmãos. Que possamos rejeitar a falsa sabedoria desse mundo. Pare de medir a sabedoria por diplomas, dinheiro, influência e cultura. Pergunte: essa pessoa teme ao Senhor? Se essa pessoa teme ao Senhor, provavelmente ela é sábia, ela tem Cristo. Possamos submeter-nos totalmente à palavra, nem acrescentando, nem diminuindo nada, buscando entender a lei do Senhor, conforme ela nos ensina. A igreja, meus irmãos, não tem autoridade para reinventar um culto, reinventar a família, reinventar a moralidade, reinventar o casamento, reinventar a masculinidade, reinventar a feminilidade. Não. A igreja tem que se submeter à palavra do Senhor, à lei. Terceira e última aplicação. Possamos buscar a nossa sabedoria em Cristo.
Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e o não lança em rosto, e sem lhe há dada. Então clame ao Senhor, meus irmãos. Deus dá a sabedoria através da palavra dele, através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, o mundo olha para a igreja. E o que o mundo vê? Um povo santo, famílias ordenadas, homens fiéis, mulheres piedosas, crianças discipuladas, cultos reverentes, uma vida moldada pela Escritura, ou apenas uma cópia do mundo? Cristo está reinando agora. Cristo está reinando agora. E o rei exige um povo sábio. Portanto, possamos abandonar a tolice, rejeitar a autonomia, curvarmos diante da lei do Senhor, da palavra do Senhor, e ter uma vida sobre a lei perfeita do Rei Jesus. Deuteronômio 4,6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus maravilhoso, nessa tarde eu imploro ao Senhor por sabedoria, papai. Se o Senhor pudesse nos dar esse privilégio de termos o Cristo Jesus em nós, a verdadeira sabedoria em nós, papai, seria algo extremamente maravilhoso, Senhor. E nós imploramos ao Senhor, papai, por sabedoria, para mim e por todos aqui presentes, por todas as crianças, que todos nós possamos, não só, papai, ler a tua palavra, mas compreender a tua palavra e guardar a tua palavra dia e noite, como diz, papai, o primeiro salmo. Possamos ter prazer na sua santa lei, papai. Por favor, Senhor, faça-nos homens e mulheres sábios para a tua honra e para a tua glória, é o meu pedido nessa noite, papai. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos libertou dos nossos pecados e só por meio dele nós temos acesso, papai, ao Senhor e à tua bendita e maravilhosa palavra. Nós te agradecemos e imploramos ao Senhor nessa noite, no nome dele, o Cristo. Amém.